Oi, pessoal. A primeira fase, então, da história de Roma vai ser a fase da monarquia romana, tá? E nessa fase da monarquia, a grande sacada, tá? A principal característica desse período, tá? É vocês lembrarem que Roma aqui é só uma cidade, tá? É um negóciozinho pequenininho lá na Península Itálica, tá? Não é aquele território gigantesco como a gente vê em filme, como a gente vê em série, porque esses filmes e essas séries, eles retratam Roma já depois da expansão, né? Então já não é mais aquela cidadezinha, tá? É um território maior. Então nessa primeira fase, que é a fase da monarquia, Roma tem como base econômica a agricultura, tá? E isso se explica por aquelas características geográficas que eu já tinha passado para vocês, né? Então, se eu tenho planície, se eu tenho planalto, é fácil praticar agricultura, tá? Então, a base da economia romana nesse período é a agricultura. Na sociedade, pessoal, eu tenho no topo da sociedade uma elite, uma aristocracia rural, tá? São pessoas que têm propriedades rurais, tá? São, vamos colocar assim, são os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, e essa camada social a gente vai chamar de patrício, tá? E os patrícios, né, fazem parte dessa elite, são os proprietários de terra. Embaixo, eu tenho uma camada social que são os clientes, tá? Os clientes, eles não têm propriedade, tá? Eles não têm terra, só que os clientes, eles são sustentados pelos patrícios, tá? Os clientes, tudo que é necessário de para prover, tudo que é alimento, tudo que é ajuda, são os patrícios que sustentam. E embaixo dessa sociedade nós temos os plebeus. E o plebeu, ele pode fazer um comércio interno, o plebeu pode ser um trabalhador, tá? Tudo que envolve trabalho braçal é competência do plebeu, tá? Então eu tenho patrícios, que é a aristocracia, a elite, tem os clientes, que são sustentados pelos patrícios, e eu tenho os plebeus. Nessa fase da história de Roma, eu tenho uma parcela muito pequena, um número muito baixo de escravos, tá? E esses escravos, eles se tornaram escravos por dívida, ok? Então, eu tive que emprestar dinheiro de um patrício. Não consegui pagar, eu vou ter que me tornar uma escrava para poder pagar essa dívida que eu possuía, tá bom? E também nessa fase da monarquia, na política, desculpa, o nome já está explicando para vocês, né? Quem governa Roma nesse período é um rei, né? Um rex, que é a palavra em latim para rei. Então nós temos um rei, que é o rex. Esse rei, ele conta com a ajuda, né, de duas assembleias, tá? De dois grupos. A primeira assembleia, o primeiro grupo, nós chamamos de Senado e é o órgão político mais importante de Roma, tá? De todas as fases da história romana, o Senado é o órgão mais importante, tá? E tem uma assembleia que é a Assembleia Curiata, e aí nessa Assembleia Curiata algumas decisões são colocadas e aí por aclamação eles escolhem sim ou não, tá? O que é escolher por aclamação? Bate palma, tá? Então você coloca lá uma proposta na Assembleia Curiata, se eles aprovarem, vão bater palma, tá bom? Gente, o que é importante nessa política durante a fase da monarquia romana? O rei, ele tá lá como um objeto de decoração, tá? O rei não é ele que governa de verdade. Quem governa de verdade é o Senado, tá? É o Senado que realmente vai colocar em prática as decisões, é o Senado que realmente vai cuidar da administração da cidade de Roma, tá? Quem pode participar do Senado e da Assembleia Curiata? Patrícios, tá? Participação política na fase da monarquia é restrita aos patrícios, ok? Só que vai ter um último rei, né, chamado Tarquínio, e o Tarquínio
ele vai tentar dar um golpe, né? O Tarquínio, ele vai tentar anular o poder do Senado. Só que quando ele tenta anular o poder do Senado, os patrícios, né, que sustentam os clientes, têm o apoio dessa classe social. E só resta para o rei, para o rex, o apoio da plebe, né, o apoio dos plebeus, que não é suficiente, não tem força política suficiente, e por isso que o Senado consegue afastar o último rei, né, o Tarquínio, e implanta uma nova forma de governo, que aí vai ser a segunda fase da história romana, que é a república. Tá? Então, a transição da monarquia para a república aconteceu devido a uma tentativa do último rei romano, Tarquínio, de tomar o poder do Senado, né? De anular o poder do Senado. A gente vai parar por aqui, na monarquia, e eu vou retomar com vocês na próxima aula, ok? Beijo, até mais.